Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre resistências térmicas. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aqui nos comentários outros exercícios que vocês têm dúvidas, para que eu possa resolver em outros vídeos. Também não se esqueçam de se inscreverem no canal, isso ajuda demais para fazer o canal crescer e ajudar outras pessoas. Também segue a gente no Instagram, @ei.passei. Lá tem conteúdo legal todos os dias. Então, dito isso, vamos direto para o vídeo. O exercício de hoje diz o seguinte: uma casa possui uma parede composta por camadas de madeira, isolamento à base de fibra e placa de gesso. Em um dia frio de inverno, os coeficientes de transferência de calor por convecção são HE igual a 60 e HI igual a 30 watts por metro quadrado Kelvin. A área total da superfície da parede é 350 metros quadrados. Determine a perda total de calor através da parede. Considere fibra de vidro, 28 kg por metro cúbico, que seria a densidade. K do vidro, 0,038 watts por metro Kelvin. Madeira, o K da madeira 0,12 e o gesso K do gesso 0,17 watts por metro Kelvin. Beleza, gente, então vamos anotar os dados do exercício. HE igual a 60 watts por metro quadrado Kelvin. HI 30 watts por metro quadrado Kelvin. Área 350 metros ao quadrado. Nós temos aqui no desenho que eu fiz tanto as temperaturas quanto os comprimentos. Então não vou anotar os comprimentos. Vou anotar todos os Ks. K do gesso que eu vou pôr Kg. 0,17 watt por metro Kelvin. K da fibra, KF, 0,038 watt por metro Kelvin. E K da madeira vai ser km, 0,12 watts por metro Kelvin. Nesse exercício, então, a gente vai falar um pouco mais sobre as resistências térmicas. O que são resistências térmicas? Nada mais é do que a gente comparar um sistema térmico, né, como se fosse um sistema elétrico. Ou seja, tudo que dificulta a passagem do calor, no caso radiação, convecção e condução, isso tudo são dificultadores. Então, esses elementos que dificultam com que o calor passe, a gente vai considerar como se eles fossem resistências. Resistência tipo resistência do resistor mesmo. As temperaturas, a diferença de temperatura é a diferença de potencial que a gente tem. E o calor seria como se fosse a corrente do nosso sistema. Portanto, se a gente fizer essas comparações, a gente chega à conclusão que as resistências de condução, KRK, ela é dada por L sobre KA. A resistência de convecção RC, 1 sobre HA. A gente também pode fazer a resistência de radiação, porém ela geralmente é muito complexa e eu normalmente não recomendo você fazer a resistência de radiação a menos que seja de extrema necessidade. Tá? Então por isso a gente nem vai abordar nesse vídeo sobre isso. Então, se a resistência de condução é L sobre Ka, se a gente sabe que para uma placa plana o calor é Ka sobre L delta T, a gente chega à conclusão que o calor nada mais é do que o delta T dividido pela resistência. Portanto, se a gente tiver
várias resistências, a gente pode pôr elas em série ou em paralelo. Que nem a gente tem num sisteminha elétrico. Em série, a gente sabe que as resistências estariam uma na frente da outra, né? Pode ser quantas quiser. E no nosso caso, a gente teria que a resistência equivalente desse sistema, ele é igual ao somatório de todas as resistências que a gente tem. Já em paralelo, ela ficaria mais ou menos assim, por exemplo, se fossem duas. Então a gente teria uma resistência em cima e embaixo, elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. E o R, para a gente calcular o R equivalente, a gente tem que pôr que 1 sobre R equivalente, ele é igual a somatório de 1 sobre R. Certo? Então, se a gente perceber nesse sistema aqui, a gente tem um sistema em série, porque o calor está indo da esquerda para a direita, onde ele passa por uma convecção, depois pelo gesso, fibra de vidro, madeira e outra convecção, que no caso é a convecção externa. E ela sempre vai do quente para o frio, por isso que está indo da esquerda para a direita. Então a gente pode desenhar o nosso sistema equivalente, onde a gente teria aqui nas nossas pontas as temperaturas, que a gente conhece, que ele sai de 20 graus Celsius e chega em menos 15. E para ele sair de 20 e chegar a menos 15, a gente tem que passar pela convecção interna, pelo gesso, RKG, pela fibra de vidro, RKF, pela madeira, RKM, e pela convecção externa, RCE. Então, a gente sabe que nosso calor está indo daqui da esquerda para a direita. Então, pela diferença de temperaturas, a gente consegue calcular o calor, que é o que ele pede. Calor igual a ΔT, que no caso é 20 menos 15, dividido pelo R equivalente. Esse sistema claramente é um sistema em série. Então a gente tem que fazer o quê? Para calcular a resistência equivalente, aliás, deixar aqui, basta a gente fazer a somatório de cada uma dessas resistências. Então eu vou calcular em separado. RCI, ele é igual a 1 sobre HI vezes a área. Ou seja, 1 sobre 30, que é o HI, vezes 350. Isso dá 9,52 vezes 10 a menos 5. A unidade que a gente tem aqui é Kelvin sobre watts. É uma unidade meio estranha, mas é porque ela está embaixo aqui. Então, quando a gente invertesse isso, ficaria watts em cima e Kelvin embaixo. Tá? RK do gesso. Então, RK do gesso, a gente tem o L do gesso sobre o K do gesso vezes a área. O L do gesso no nosso desenho está ali em cima. Ele era 0,01 ou 10 milímetros. O K do gesso 0,17 vezes a área 350. 1,68 vezes 10 a menos 4 Kelvin sobre watt. A gente vai repetir isso para cada um dos termos. Então, essa parte aqui, ela é uma parte um pouco mais, como é que eu posso dizer? Manual, né? Mais braçal, que a gente tem que ir fazendo aqui.
Mas basta a gente pegar as informações que a gente tem no exercício e ir fazendo as contas para achar cada um deles. Vou continuar aqui do lado. O R, falta o R e o K da madeira. Então, L da madeira sobre o K da madeira vezes a área. A área, como é comum a todos, eu estou pondo só a área, não a área de cada um deles. Aqui era 0,02 dividido por 0,12 vezes 350. Dá 4,76 vezes 10 a menos 4 Kelvin sobre watt. E por fim, o R de convecção externa, que nós vamos ter 1 dividido por H externo vezes a área. Nesse caso aqui a gente ficaria 1 dividido por 60 vezes 350, que dá 4,76 também, só que vezes 10 a menos 5 Kelvin por watt. Portanto, nós sabemos que o R equivalente ele é somatório de todos os R's. Ou seja, a gente vai somar o RCI mais o RKG mais o RKF mais RKM mais RK, desculpa, K não, RCE. Com isso, a gente tem que o R equivalente do nosso sistema, ele vai ser igual a 8,30, mais ou menos, tá? Vezes 10 a menos 3. Como esses valores são muito pequenos, se quiserem usar mais valores depois da vírgula, pode ser também. Portanto, 20 mais 15 dá 35, dividido por 8,3 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar aproximadamente 4.214 watts. Veja que no exercício ele não é super complexo de ser resolvido. Tem só que fazer esse trabalho mais braçal, né? Da gente calcular cada uma das resistências. Mas como ele é em série, era só somar depois tudo e substituir na equação. A maioria dos exercícios que a gente tem de resistência térmica, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Uma coisa que pode diferir é ele te dar condições de calcular o calor antes e depois pedir uma temperatura em algum outro ponto. Ou um comprimento, ou uma condutividade, alguma coisa assim em outro ponto. E aí, como a gente sabe que esse calor é o mesmo para qualquer uma das resistências, ou seja, se você tiver qualquer diferença de temperatura, o calor para o sistema é o mesmo. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma temperatura aqui, vamos chamar ela de T1, e eu quisesse calcular ela, como eu já sei o calor, que é 4.214, é só fazer 20 menos T1, dividido pelo R equivalente dessas duas, ou seja, RCI mais RKG, e colocar que isso daqui é igual a 4.214 watts. Bacana, gente? Então, na aula de hoje era isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!